Olá, muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, aqui em nossa série, onde estamos usando como base o livro Estudos Bíblicos da CPB, edição de 1955. É uma alegria tê-lo novamente, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, e o estudo que faremos agora é o estudo de número 91, que tem como título Foi abolido por Cristo. Vamos ver o que foi abolido, por Cristo. É um estudo que possui 19 perguntas e respostas bíblicas, e nós o faremos agora com a graça e o auxílio divinos. Vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor, antes de darmos início então a este estudo bíblico. Pai Santo, Deus amado, te agradecemos por poder estudar a Tua Palavra, exaltamos o Teu nome e o nome de Teu Filho unigênito e suplicamos a Tua iluminação para entendermos o que foi abolido por Cristo, Pai. Muitas e muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas, Senhor, estão sendo enganadas por um falso evangelho. E nós te suplicamos, ó Pai, que nos ajude a compreender o que verdadeiramente a Tua Palavra tem a nos dizer. Abra a mente, Senhor, dos nossos telespectadores e ajude-nos todos a compreendermos qual é a Tua vontade para nós. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos então ver em nosso estudo de hoje o que foi abolido por Cristo. Será que os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, Pergunta 1. Que efeito teve a morte de Cristo na cruz sobre todo o sistema sacrificial? Vamos ver. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 26 e 27. Então nós temos aqui a profecia de que o Messias, quando ele viesse, na última semana desse período profético, na metade dessa semana, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Que foi o que realmente aconteceu quando Cristo morreu, O véu do templo se rasgou de alto a baixo, então ali foi um sinal claro da cessação daquele sistema. Pergunta 2. Que pregou Cristo na cruz? Vamos ver o que Jesus pregou na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 14. Esse versículo é muito usado por muitos católicos e evangélicos, com todo respeito a todas as pessoas de todas as religiões. Aqui não é um ataque pessoal a ninguém, nem a sua fé. Estou apenas apresentando uma informação de que, de fato, é isso que acontece, que muitos cristãos, eles utilizam esse texto para dizer que a lei dos 10 mandamentos, elas foram cravadas na cruz, Essa cédula nas suas ordenanças aí é interpretado como sendo a lei dos 10 mandamentos. Vamos continuar analisando para a gente chegar a uma conclusão aí após esse estudo. Pergunta 3. Que aboliu ele mais? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Olha, essa aí é mais convincente ainda, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2, 15 e 16. O apóstolo Paulo então aí diz que ao morrer na cruz, Jesus, na sua própria carne, ele desfez, né, a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Será que essa lei dos mandamentos é a dos 10 mandamentos? Porque aqui não fala 10 mandamentos, fala a lei dos mandamentos. Vamos continuar estudando para a gente ver que lei é essa. Pergunta 4. A que pertenciam as ordenanças que foram assim abolidas? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Então, essas ordenanças pertenciam a quem? A pergunta é essa. A que pertenciam as ordenanças que foram assim abolidas? A que pertenciam, né? Eram sombras daquele que viria, né? Eram coisas que anunciavam a vinda de Cristo. Todas aquelas festas do sistema judaico eram festas que apontavam para a vinda do Messias. Os sábados, né? Todas essas coisas. Os feriados judaicos, né? Vamos para a pergunta 5. De que declaração aprendemos que estas ordenanças se referiam ao sistema sacrificial? Então agora vamos ver aqui uma importante afirmação bíblica. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, está vendo a sombra? Todas aquelas coisas eram sombras. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 10, versículo 1. Então, essa lei, meus amados, que foi cravada na cruz, foi uma lei de sacrifícios. Olha aqui o texto de Hebreus 10, verso 1, nos colocando claramente isso aqui, olha. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, aqueles sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo, que morreu, que foi sacrificado. Então, aquela lei que ordenava, você tem que imolar um cordeiro, assim, 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 tem que ser dessa maneira, tem que ser no dia tal. Aquelas leis apontavam para Cristo. Vamos agora para a pergunta 6. Que ocorreu por ocasião da crucifixão, indicando que o sistema típico fora abolido por Cristo? Inclusive já falamos, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mateus 27, 51. Então aqui vemos claramente que aquele sistema sacrificial havia sido rasgado, havia sido finalizado. Pergunta 7. Em que linguagem é isto claramente declarado? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, versículo 9. Então aí foi uma afirmação do próprio Cristo, né? Eis aqui estou para fazer a tua vontade. O próprio Cristo disse isso. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro conserto para estabelecer o segundo, né? Pergunta 8. Qual é o primeiro que Cristo tirou? Vamos ver o que a Bíblia diz. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Hebreus 10, verso 8. Está vendo? Então, existia uma lei que exigia esses sacrifícios. Só que Deus não quis isso, porque isso era inútil. Ele instituiu isso para mostrar ao povo, como uma sombra, o que futuramente aconteceria, que era a morte de Cristo. Mas quando Cristo morreu, isso cessou, isso não teve mais importância, não teve mais validade. Vamos aí ler essa importante nota em nosso estudo. Tira o primeiro. A relação plenamente indica que o que Cristo tirou foi o cerimonialismo expresso no serviço típico dos sacrifícios e ofertas, e que o que estabeleceu, dando-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus,
foi a exemplificação para o crente fazer a vontade de Deus. Tornou assim possível a resposta à oração que ensinara aos discípulos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em vez de abolir a lei moral, Cristo tomou essa providência para que todo que nele crê possa tornar-se observador da lei. O termo primeiro refere-se aqui aos sacrifícios e ofertas. Cristo tira-os, isto é, mostra que eles nada significam para a remoção do pecado, declara sua ineficácia, bem como seu propósito de aboli-los para estabelecer o segundo, a saber, a execução da vontade de Deus. Caso houvessem sido eficazes, não teria havido necessidade de sua vinda, a fim de fazer propiciação. Dr. Albert Burns, em Hebreus 10, 9. Ficou claro, meus amados? Então é isso. Muitas pessoas estão dizendo: Jesus, quando morreu na cruz, ele cravou os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas isso é impossível. Porque se ele tivesse cravado os 10 mandamentos na cruz, então agora seria permitido matar, roubar, adulterar, adorar imagens de escultura, desonrar os pais. Transgredir todos esses mandamentos. Mas não, isso é impossível. Essa lei é uma lei eterna. E ela ainda continua em vigor. O que ele cravou na cruz foi a lei dos sacrifícios, os mandamentos que ordenavam, as ordenanças que exigiam sacrifícios de animais. Pergunta 9. Em que declaração feita à mulher no poço de Jacó deu Jesus a entender que o sistema cerimonial de culto seria abolido? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, versículo 20. O culto dos judeus centralizava-se no sistema típico ou serviço ritual do templo, em Jerusalém, ao passo que os samaritanos haviam instituído um serviço rival, neste monte, no Monte Gerizim. Em sua declaração à mulher de Samaria, Jesus indicou, pois, que próximo estava o tempo em que todo o serviço típico seria abolido. Ele disse, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E ele disse, vem a hora. E já chegou, ele disse, e já chegou. Então já era, no tempo de Cristo, Jesus já estava demonstrando que a adoração não era algo restrito a Jerusalém, ou ao Monte Gerizim, ou a qualquer outro lugar. Mas era uma adoração em espírito e em verdade. Pergunta 10. Que caso ocorreu sobre esta questão no tempo dos apóstolos? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, verso 1. Então eles queriam que o povo continuasse seguindo todos aqueles rituais, circuncisão também. Pergunta 11. Que exigência faziam esses ensinadores vindos da Judéia no tocante à lei cerimonial? Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Atos 15, verso 24. Então eles queriam continuar aí, perpetuar a observância desses mandamentos ritualísticos, não os mandamentos da lei moral, os 10 mandamentos, mas os mandamentos ritualísticos. Pergunta 12. Depois de conferenciarem sobre o caso, a que decisão chegaram os apóstolos? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Atos 15, 28 e 29. Então muitos usam esse texto aqui para falar assim, tá vendo aí? Ó? Foi só isso aí que eles impuseram. Aí eu pergunto, então o não matarás podia, matar podia. Podia matar à vontade.
roubar podia, furtar, né? Não furtarás. Podia furtar, podia roubar à vontade. Podia adulterar, cobiçar a mulher do próximo, podia também, né? Então, amados, vamos ter um pouco mais de sabedoria no Senhor para não anularmos aquilo que foi firmado para sempre. Pergunta 13. Que acusação foi feita contra Estevão quanto à sua atitude para com a lei cerimonial? Vamos ver que acusação foi feita contra ele, contra Estevão. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6, 13 e 14. Então essa foi a falsa acusação que foi feita contra Estevão. Ele estava falando contra o templo, contra a lei de Deus, e ainda hoje as falsas acusações continuam sendo feitas contra os fiéis servos de Deus, né? Vamos para a pergunta 14. Que acusação semelhante foi feita contra o apóstolo Paulo? Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Atos 18, verso 13. Está vendo? Então, mais uma vez, vemos aqui falsas acusações contra os servos de Deus no passado e hoje também. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos para a pergunta 15. Que declaração fez Paulo a respeito de sua fé e maneira de servir a Deus? Vamos ver o que ele declarou. Isto, porém, te confesso que, segundo aquele caminho que chamam heresia, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo todas as coisas que estão escritas por toda a lei e nos profetas. Atos 24, 14, versão trinitária. Então esse texto nos mostra, né, que Paulo ele não era transgressor da lei. O caminho que ele estava percorrendo, que era falsamente chamado pelos líderes religiosos de seu tempo, chamado de heresia, ou seita, né? Outras traduções em dizendo o caminho que chamam seita, ele estava sendo fiel a tudo que Deus havia pedido, em toda a lei, em todos os profetas, em todas as escrituras, né? Vamos para essa nota em nosso estudo. A acusação feita contra Estevão e Paulo não se baseava em qualquer violação da lei moral, mas nos ensinos deles quanto à lei cerimonial. E a confissão de Paulo de que era culpado do que eles chamavam heresia significava simplesmente que ele deles divergia quanto à obrigação de ainda observar os preceitos da lei que lhes era imposta até ao tempo da correção. O simples fato de que tais acusações foram feitas contra esses expoentes e ensinadores do Evangelho mostra que, ao seu modo de ver, a lei cerimonial fora abolida com a morte de Cristo e que, tal como a entrega da lei moral no Sinai, o desígnio dela era conduzir os homens a Cristo. Pergunta 16. Qual era uma das funções da lei moral? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, versículo 24, melhor dizendo. Então essa palavra aí, aio, a lei nos serviu de aio, né? O significado dessa palavra é pedagogo. E o pedagogo, no sentido hebraico, era aquele que conduzia a criança até a escola, que ajudava a criança também em suas atividades de aprendizado. O pedagogo ele estava intimamente relacionado aí na condução educacional da criança. Então a lei ela tem essa função, nos educar em toda a justiça, nos guiar até a Cristo para sermos justificados. Pergunta 17. Como é em outra parte apresentado este mesmo ensino? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. A versão inglesa de Murdoch, no Novo Testamento siríaco, reza neste texto: porque o Messias é o alvo da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, aqui a palavra fim, não é que a lei teve um fim. O fim da lei é Cristo. Muitos usam também erroneamente esse texto
para dizer que Jesus colocou um fim na lei. Mas não, a palavra fim aqui significa finalidade, né? Como nós vimos nessa outra versão aí, a versão inglesa de Murdoch, porque o Messias é o alvo da lei para a justiça de todo aquele que crê. Pergunta 18 e penúltima de nosso estudo. Em que declaração é feito idêntico o uso do termo fim? Vamos ver. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. 1 Pedro 1, verso 9. Então, note que interessante. Se aqui a palavra fim quisesse dizer término, então seria o término da fé, né? Que a gente deveria alcançar o término da nossa fé. Mas não, a palavra fim aqui, igualmente com o texto anterior de Romanos, tem o sentido de finalidade, o fim como finalidade. Então a finalidade da nossa fé é o quê? A salvação. Você tem fé para quê? Para ser salvo, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Então vamos ler essa nota aí agora. Na lei cerimonial havia a sombra das coisas futuras, tipo da obra propiciatória de Cristo, nosso grande sumo sacerdote. A lei moral confere o conhecimento do pecado, põe o pecador sob condenação e força-o a ir a Cristo para a obtenção de perdão e purificação. A lei cerimonial foi abolida pela obra de Cristo, mas a moral foi estabelecida tanto por sua vida como por sua morte. Então fica aí mais uma vez ratificado, fica aí claro para nós que a lei moral ela continua em vigor, né? Última pergunta. Que testemunho deu Jesus no tocante à sua relação para com a lei e os profetas? Então esse texto aí é clássico, né? Para nós demonstrarmos isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, né? Mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Então Jesus demonstra claramente que ele não veio abolir a lei. Se Jesus disse que não veio abolir a lei, como o apóstolo Paulo poderia estar dizendo que Jesus veio abolir a lei, morrendo na cruz? De fato, Paulo ali estava falando não da lei moral, mas da lei cerimonial. Então essa nota aí, nosso estudo, diz o seguinte: Cristo guardou a lei. Se a tivesse alguma vez quebrado, teria que morrer por si mesmo. Mas porque era cordeiro imaculado e incontaminado, sua morte propiciatória é eficaz para vós e para mim. Não tinha pecado próprio pelo qual expiar, de maneira que Deus lhe aceitou o sacrifício. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Somos justos aos olhos de Deus porque a justiça divina, que é pela fé em Jesus Cristo, é para todos e por todos os que creem. Então está aí a citação de Moody, né? O grande pregador Dwight Moody, páginas 123 e 124 desse livro dele aí. Ver também as notas das páginas 374, 375, 382 e 389 do livro Estudos Bíblicos, né? Então fica claro aí, né, meus amados, que o que foi abolido por Cristo foi as ordenanças sacrificais, os mandamentos rituais ali de Levítico, ordenando aí então a morte de animais, etc. Porque agora o grande sacrifício havia sido feito por Cristo, né? Não era mais necessário sacrifício de animais, porque eles eram impotentes também para purificar os pecados. Então aí a última parte de nosso estudo tem esse hino aí, né? A lei do meu Senhor. Vou apenas ler aí, né? Diz assim: sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, sempre ali perfeito está. É tão rico em seus preceitos e conselhos santos dá. A segunda estrofe diz: do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente
com divino resplendor. Que maravilha, né? Que lindo esse hino. Eu vou colocar aí ao final, na sugestão dos vídeos, esse hino para que vocês ouçam. É um hino realmente muito lindo. E espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje. Que Deus continue nos abençoando, nos dando forças em Cristo Jesus para obedecermos aos seus mandamentos. Até o próximo estudo. Tchau!